Se não tá fácil nem para o casal mais invejado, doutora Karina Pirro, e talvez o casal mais desejado desse Brasil, imagina para nós, meros mortais, né? Eu me refiro, claro, à atriz Fernanda Lima, que surpreendeu ao quebrar o tabu e admitir que até na relação dela com o também ator e para muitos tido como o homem modelar exemplar moderno Rodrigo Hilbert, a frequência das relações sexuais do casal com a rotina frenética e penosa e pesada deles é quase deixada de lado. Segundo a atriz, o casal continua apaixonado, conversa abertamente sobre fazer cada vez fazer menos sexo, melhor dizendo, dada a correria do dia a dia. Agora, doutora Karina Pirro, que história é essa? Porque vindo deles teve muita gente que, por um lado, deve ter se sentido mais tranquilo, porque, pô, se eles estão ruins assim, imagina nós, né? Eu acho que a mulherada fica aí glorificando. Ai, Rodrigo Hilbert. Aí, ó. Não existe um perfeito, não, viu? Rodrigo Hilbert é borracha fraca? Mas, às vezes, a mulherada vai falar assim, Rodrigo Hilbert, você entende o cansaço das mulheres, você respeita a sua esposa. Ó, vamos ouvir a especialista. Olha, tem explicação, as mulheres vão continuar falando isso. Doutora, porque por favor. foi muito bom ela ter falado, até para normalizar esse assunto, para chegar na casa de todo mundo aí. E acho que ela está falando de um assunto que bate na porta de quase todos os casais que estão há longo tempo. E a gente está falando da diferença entre o amor e o desejo, né? E aí acho que uma grande pergunta é como permanecer tendo desejo pela mesma pessoa com longo tempo. E aí a gente tem uma autora que eu gosto muito, indico para os meus pacientes quando eles estão com crise no casamento ou na questão do sexo, que é a Esther Perel. A Esther Perel, já ouviram falar? Não. Ela é uma psicóloga. Tome. Olha aqui. Ela depois eu explico. É uma boa pergunta. A dúvida dele é de várias pessoas. Ela é uma psicóloga especialista em relacionamento a longo prazo e ela foi pesquisar como fazer para as pessoas terem desejo pela mesma pessoa. Alguém aqui chuta como é que faz para isso acontecer? Você sempre estar inovando? Seria a resposta? Olha só, inovando. O que mais? A capacidade de surpreender, né? De sair da rotina de alguma forma. E aí? Perfeito. Eu tenho receio de ficar falando muito e superar o Rodrigo Hilbert nas expectativas. Meu Deus. Manda o David nascer de novo. Vamos aplaudir! Vamos aplaudir. Estima do David, é maravilhoso. Vou vender curso, hein? Olha, saber a resposta é diferente de fazer, mas vamos lá, né? Tome! Fala muito! Olha o Tite pro Filipão aqui. Fala muito, Falador passa mal, né? Mas, doutora Karina, vamos, é ela que a gente quer ouvir falar. Por favor. Então, vamos lá. Vocês mandaram muito bem na resposta. Ela pesquisou casais do mundo inteiro para perguntar o que faz com que as pessoas mantenham o desejo por sexo. Porque olha só que interessante. O amor, a gente gosta da previsibilidade, da segurança, do carinho, do afeto, daquela coisa meio paternal, maternal. Esse é o amor. E o desejo é a imprevisibilidade, a curiosidade, é a novidade. E aí essa é uma das coisas que se perdem no casamento. Então uma das coisas que ela fala que é interessante é que é preciso ter vida individual. Você ter uma vida, seu marido ter uma vida e vocês terem juntos. Calma que não está falando de liberdade sexual, nada disso. Está falando do seu marido, de repente, está fazendo um curso que você não sabe como é. De repente, ele foi tocar um instrumento, aí ele está fazendo uma apresentação. E naquele momento que você está assistindo ele é uma novidade para você. De novo, cresce em você uma pessoa que não é a mesma que está na sua casa há não sei quantos anos. Então, criar momentos em que você gere curiosidade. Não estou falando que é fácil, né? Imprevisibilidade. Sim. São muitos anos juntos. Lembrando que a própria Fernanda Lima tinha um programa apenas dedicado para falar de sexo. O tempo provou, talvez, que é mais ou menos como se um vegano tivesse um canal no YouTube para falar de churrasco. Mas acho que tem uma questão, agora pensando pela Fernanda Lima, né, pro lado da mulher. Que, normalmente, a mulher, em especial a mãe, eu não acho que seja uma questão de falta de desejo, mas seja de falta de mecanismos de executar o seu desejo. Porque, vamos lá,
criança pequena, rotina intensa. Eu acho que para os homens, hormonalmente falando, é mais fácil de concentrar e conseguir produzir. A mulher, ela precisa de todo um ritual. Tipo assim, ela não quer fechar a porta em 2 minutos e abrir a porta de novo porque tem uma criança batendo na porta, entendeu? Então eu acho que mais do que o desejo pela pessoa, né, é muito mais o momento. É conseguir chegar a um momento em que você consiga relaxar e efetivamente curtir aquilo, né? Eu acho que eu estava ontem numa festa com as minhas amigas, a gente estava discutindo exatamente isso. Nem sabia que vinha pra pauta hoje. Mas poxa, pros homens é ter toda hora, nananã. Só que pra gente não, porque a gente traz uma carga ali do dia todo, a criança batendo na porta. Pô, também é difícil isso, né, doutora? Tem um desencontro de rotina e os dois corridos. Mas, de verdade, também não é só o corrido por ser famosos, né? Agora, como você trouxe uma rotina da maternidade, do trabalho. Agora, tem esse lado da rotina, dá para atribuir todo esse esfriamento da frequência sexual deles, dada a rotina frenética dos dois. Mas será que não pode ser o lado um pouquinho, assim, da visão que o Thiago Leifert, num corte que está viralizando, a torta direito, não sei se vocês viram, dele falando que ele basicamente tem quase que uma espécie de termômetro ali para ver qual é a saúde da relação dos casais, que é o grau de exposição que eles fazem nos stories e no Instagram e nas redes sociais. Lembrando o caso do Zé Felipe, da Virgínia, ali, horas antes, estava ali postando como se tivesse tudo bem, tudo bom, e anunciaram a separação logo depois. O teorema do Leifert, teorema de Leifert, basicamente diz que quanto maior a exposição, maior a suscetibilidade ou a tendência para que haja uma separação logo em breve. E a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert já estão aí de casal 20, há quantos anos aí aparecendo? Não tenho dúvida do amor, da verdade, do envolvimento, zero. Mas que talvez isso possa ter tido um efeito reverso. É uma tese que faz sentido, doutora Karina? Faz sentido, embora tenha alguns estudos mostrando que uma das coisas que mostra que o casamento está indo para o mau caminho seja críticas constantes, esses desencontros de não ter mais interesse, de dar pouca atenção. Mas eu vou trazer só mais um ponto para dar uma aquecida, já que o tema é meio quente. Eu já tive paciente, por exemplo, estava lembrando aqui, sobrecarregada e mãe e tudo mais, com esse discurso de eu não tenho mais libido, até ter aparecido alguém que apareceu a libido e que favoreceu a separação e que depois ela lembrou que não era nada a ver com libido. O famoso Renatão da academia, doutora Karina criou um triplex na cabeça de muito marido nesse momento. Toma cuidado. Ela acabou de descrever o famoso Renatão da academia. É o pé de pano. Não é isso? Cara, pelo amor de Deus. Às vezes é isso, né? Às vezes você dá um monte de características, né? Acho que eu não tenho mais libido, acho que é a minha idade, acho que não sei o quê, até descobrir que era... Mas tem muito isso também, né? Porque se fica só concentrado nas críticas, o cara só fica reclamando tudo, aí chega lá, o outro fica elogiando, porque você não é bem compreendida, você não tá sendo... sabe a coisa assim de ficar... O outro elogia, aí só, em casa só tem crítica, pode acabar acontecendo mesmo, né? Inclusive, um dos outros pontos que mostra que o casamento não tá indo bem, que eu estava comentando, Sim. além da crítica, é a comparação. Diz esse John Gottman que quando você compara, que é isso que você está falando, aumenta a chance de você trair. Lógico, né? Pô, dá um antídoto para isso, dá algum gatilho, dá pelo menos alguma tentativa de ter um manual de instrução. Porque isso vai além. O que eu recebo toda hora pergunta de seguidor perguntando assim, como é que eu faço para evitar essa cultura essa tendência quase que irresistível de me comparar aos outros, né? Não, é quase isso. Faz um M de Marinho. Conselheiro do amor. Faz um M de Marinho aqui, meu curso para destravar a cabeça. Vamos lá, doutora Karina, me ajuda. Ai, você pôs uma bomba na minha mão. Essa coisa, né? Mas as pessoas estão clamando por isso. Como é que faz para pelo menos criar um mínimo de antídoto anticorpos contra essa permanente tendência de se comparar com os outros? Perfeito. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente faz isso na vida com tudo, né? Muita gente vai para terapia, fica 2 anos falando mal do marido, mas não se pergunta por que tá na relação ou falando mal do emprego. Então, eu acho que é o caminho mais difícil, ao invés da gente reclamar, a gente pensar como pode resolver. Então, se é uma dica rápida, é assim, ao invés de reclamar, pergunte como eu posso resolver. Porque essa comparação, ela pode até ser real, mas é ilusória, né?
combinar lá com o Ricardão da academia. O Renatão. Renatão. É que na minha época era Ricardão que a gente falava. Ricardão? A comparação é injusta, não resolve, pelo contrário, diminui mais ainda seus sentimentos por quem está do seu lado. Se você trocar a comparação por uma análise, que eu sei que você está corrido e não tem tempo, mas o mesmo tempo que você usa para reclamar, você poderia pensar o que eu posso fazer nessa relação, o que nós podemos fazer para salvar nosso casamento. Aí sim vocês vão começar a buscar conteúdos, né, que respondam isso. Mas você sabe... Eu acho que tem uma coisa interessante, que é a dimensão da privacidade, né? Privacidade no sentido aquela porção da nossa vida que a gente não permite que seja invadida pelo coletivo, pelo outro e até mesmo pelo casal, né? Ou seja, aquilo que a gente cultiva que é singular, que é só nosso, que talvez seja parte do que consegue construir o senso de desejável, né? Porque quando a gente tem aquilo que é só nosso, a gente surpreende. Exatamente. E quando a gente cria aquilo que é só do casal, a gente cria o ambiente necessário para não ter a interferência externa, seja do filho, da sogra, do vizinho, sei lá. E eu acho que tem uma outra questão que é a seguinte, né? Ah, tá bom, o Ricardão da academia. Mas você tá num relacionamento há muitos anos, você vai fazer uma análise se aquilo é algo que realmente faz sentido na sua vida, se vale a pena por talvez um momento ruim ou um ajuste de rotina que você precisa fazer com o seu companheiro naquele momento, né? Eu não sei, né? Mas pelo menos na minha casa, o que sempre dá certo é conversar. É você expor. Pô, olha, tô sentindo falta disso. Mas olha aqui o meu lado. Também acontece A, B, C. Porque, querendo ou não, você tá escolhendo estar junto todo santo dia. Isso. Né? E se você vai guardando para baixo do tapete todas as coisas que você pensa, aí uma hora a poeira vai subir. E às vezes as pessoas esquecem que é uma escolha, né? A coisa se normaliza, se naturaliza e é como se não fosse uma escolha diária, como se fosse simplesmente um dado da natureza. E aí a pessoa perde o componente de atividade, né? Você está ativamente escolhendo fazer a sua vida, fazer a sua rotina, né? E normalmente são as mulheres que negam mesmo, mas tem uma série de questões, né? Mas por a exemplo, Fernanda Lima reclamou que ela busca e ele nega. Aí, ó. Mas também o cara tá construindo capela, tá fazendo almoço, aí ele tá sobrecarregado. A mulher normalmente tem isso, né? De quando você ajuda nos filhos, faz a lição de casa, ou pelo menos na minha situação é assim, quando minha esposa tá fazendo muitas coisas, aí eu chego pra ela e falo, pô, eu trabalhei o dia todo, tive que fazer um monte de coisa, você não ajudou em nada e ainda quer. Tem muito disso no casal, não tem, doutora? Tem muito desencontro, tem muita falta de comunicação e a gente tem muita ideia de resolver os problemas de forma imatura. Né? Assim como os bebês reborn estão para tapar espaço de uma forma mais madura de resolver os problemas, traição também é uma forma bem imatura de resolver esse problema que é do casal. É sempre do casal. Eu ouvi recentemente uma esposa que estava infeliz no casamento e o marido falou, mas pra mim tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque se não tá bom pra um, não tá bom pros dois, porque é um casal, né? E conversar também, esse lance de surpreender, às vezes perguntar fantasia, fetiche, o que a pessoa quer também, porque às vezes a gente fica preso naquela coisinha, tá tudo bem pra mim, mas às vezes não tá bom pra outra pessoa. Então, mas daí de novo é a história de ir jogando pra debaixo do tapete, porque eu faço divórcio, né? Então... E não é com o Fabiano, não. Não é com o Fabiano, não. Não, com o Fabiano é casamento até morrer. O Fabiano só vai dormir no sofá hoje, mas tá tudo bem. Não vai, amor. Tudo bem. Mas o ponto é o seguinte, muitas vezes a queixa, eu falo assim, mas por que tá separando, né? Eu quero saber, entender também. Aí a pessoa fala assim, pô, eu tô há 2 anos falando a mesma coisa todo dia e a pessoa acha que eu não tô falando sério. Então você vai ali, relegando, tá bom, amanhã vai ser um dia melhor. Até um dia que você se cansa e fala assim, chega, acabou. E aí a outra pessoa vira e fala assim, nossa, mas eu nem sabia que ela estava infeliz. Onde que tá a sinapse da comunicação daquelas duas pessoas? É que às vezes, depois que separa, a pessoa muda, né? E passa a fazer aquilo que o ex-companheiro estava pedindo. Isso dá raiva. Vai procurar academia, melhora, emagrece, faz de tudo, né? Falam assim, né? Você quer saber quem traiu no casamento? Veja quem foi pra academia e quem tá namorando.
Caramba, é isso mesmo, mas impossível. Isso aí deveria estar nos manuais aí de psicologia. Isso aí é inegável, incontestável. E é um ponto importante, porque poderia estar se cuidando antes, né? Mas a pessoa provavelmente pediu pra você se cuidar esse tempo todo, você não deu atenção, aí depois que perdeu, que deu valor. É isso aí. A gente vai seguir explorando aqui uma reta final pra todo mundo nos assistindo, mas pra quem tá nos ouvindo, a gente tá de volta amanhã às 10, tá, pessoal? Pra todo mundo aí sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Pânico, daqui a pouco o Morning Show fica por aqui e a gente se vê amanhã. Tchau! Em frente a gente segue aqui. Mais algum desdobramento dessa história aqui, doutora Karina? Já partindo para as considerações finais, candidatos. Eu acho que a gente falou o ponto importante de comunicação e que é a parte mais difícil. Comunicação é a parte mais difícil, mas é o ouro da relação. Mas sabe uma coisa também que eu acho que tira um pouco da libido? Lá vem. É a rotina, não? Por exemplo, tem algumas regrinhas. Usar o banheiro na frente da pessoa. Às vezes não tá bem vestido, você vai lá procurar a pessoa tá com aquela camiseta rasgada da eleição de 2010. Então ajuda também, né, doutor? Isso influencia? É o David se relacionando com quem? O militante da Dilma? Não, eu falo... O que é isso, cara? Com o PP. Eu falo isso e as pessoas ficam incomodadas com esse assunto, mas eu sempre achei isso também. Aí eu vou falar de achômetro porque eu não fui ler estudos sobre isso, tá? Mas eu acho que esse cuidado, esses exemplos que você deu, sabe? Da gente se cuidar como você cuidaria para um namorado, né? O que você não faria na frente do namorado, por que você faz na frente? Aí alguém vai falar, poxa, mas a gente tá lá, tamo junto já. E essa familiaridade, toma só cuidado, porque a familiaridade tá meio distante do desejo. Repita no estilo Jovem Pan, repita essa última frase. A familiaridade tá distante do desejo. Então, você pode ser amigão do seu marido ou da sua esposa, mas aí pode se perder o desejo para esses assuntos aí que você trouxe. É isso aí.